Aleluia, Senhor. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Nós estamos, né? Eu espero que Ele esteja feliz conosco. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Deus é poderoso, né, irmãos? Amém. Obrigada, Senhor. Também quero te agradecer, Pai. Tua filha já orou, mas também quero agradecer, Pai, por esse momento único, Pai, de nós estarmos na Tua presença, Pai. É um momento que não se compara a nada, Pai. Não se compara a nenhum outro, Pai. E nós queremos agradecer por isso, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, que o Senhor venha falar agora conosco através da Tua palavra. E que a Tua palavra realmente venha cair nos nossos corações e que o Teu Santo Espírito possa usá-la, Pai, para trabalhar em cada um de nós. Porque é isso, Pai, que acontece quando nós temos guardado a Tua palavra. Ele trabalha através da Tua palavra na nossa vida, Senhor. E nós precisamos do Seu trabalhar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando nesses dias no Salmo 139, na palavra de Deus, e tocou muito meu coração. E conforme eu fui lendo, o Senhor foi abrindo assim, o meu entendimento para que eu pudesse saber o que Ele queria, de certa forma, a respeito dessa passagem que eu vou estar lendo para os irmãos, que vocês devem conhecer. E assim, quanto mais a gente tem tempo com Deus, quanto mais a gente lê, relê, abre o coração, o Senhor fala comigo, revela o profundo, revela o oculto. Porque são pérolas, né? A palavra de Deus é um tesouro, né, irmãos? E Ele se revela, irmãos. Deus é um Deus vivo que se revela para nós. E Ele se revela principalmente através da Sua palavra. Aleluia. Glórias a Ti, Pai. Então, eu tenho certeza que se você se colocar na presença de Deus, né, e abrir o teu coração, que Ele também vai falar com você. Eu não falo isso assim por prepotência, não, porque nós somos iguais. É que às vezes a gente lê a Bíblia e é tudo muito rápido, né? A gente lê de uma forma assim ampla, lê o capítulo e tal, mas não, a gente tem que ter um tempo ali para que realmente a gente possa se alimentar, para que o nosso espírito venha se fortalecer, a nossa fé, para que aquele período que a gente está com Ele ali através da palavra não seja em vão, seja algo glorioso na nossa vida, né? E esse é o nosso alimento, esse é o nosso pão de cada dia, espiritualmente falando, que é a palavra de Deus. Então está escrito assim, em Salmos de número 139, no versículo 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Então, conforme eu fui lendo, né, o Senhor foi dando uma percepção maior da importância que é essa palavra, da importância que é aquilo que Ele quer falar comigo e com você. O salmista está começando essa oração e ele está falando algo para o Senhor, para que Ele venha sondar o coração dele, né? Para que Deus ele possa esclarecer para o próprio salmista como que está o seu coração. Porque, irmãos, o Senhor, irmãos, Ele veio para a minha vida e para a sua vida. Você aceitou a Jesus e eu aceitei a Jesus, amém? O Espírito Santo veio sobre nós. Glória a Deus por isso. Mas, se Ele está falando para sondar, para esquadrinhar, para ver se há algo que não vem dele, é porque isso pode acontecer comigo e com você, certo? Através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Então, aceitar a Jesus como nosso único Senhor e Salvador e ter o Espírito Santo, para mim, eu não creio que uma vez salvo para sempre. Eu não creio dessa maneira. Eu creio que você vai nessa conquista do dia a dia, tomando a sua cruz, seguindo com disposição, porque tem renúncia para ser feita. Tem coisa que tem que ser deixada de lado, né? Por quê? Porque o Senhor veio para mim e para a tua vida para salvar quem em mim e você. Olha, nós estávamos separados. Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem sobre nós. Para onde? Para o nosso espírito. O Espírito Santo vem para o nosso espírito. Para quê? Para salvar a nossa alma, que são as nossas vontades, as nossas emoções, as nossas atitudes. A sua alma, a minha alma, elas precisam ser salvas. E isso é dia após dia, irmãos. Isso é o trabalhar de Deus na nossa vida, se nós dermos posição para que Ele faça isso em nós. Né? Porque você fala, eu tenho Jesus na minha vida, então peraí, agora você tem Jesus? Então vem passar pelo processo comigo, vem passar pelos ciclos comigo. Quero ver se realmente você tem me colocado em primeiro lugar. Quero ver se realmente
você faz valer a minha palavra na tua vida. Porque ele veio para isso, ele não quer que nenhum dos seus se perca. Ele fala que ele não tem nem se agrada da morte do ímpio, porque deve ser terrível mesmo, ficar longe da presença dele. Então, a preocupação do Senhor é a minha e a sua alma. Aleluia. E a palavra fala, irmãos, Mateus, sabe não, 7, 13, 14, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, são poucos os que a encontram, né? Então, irmãos, depende muito do nosso esforço diário. Claro que nós dependemos de Deus, nós dependemos da graça do Senhor, mas nós temos a nossa parte, né? E a nossa parte é estar na presença de Deus. A nossa parte é buscar a presença de Deus, né? Para que verdadeiramente nós possamos colocar na prática aquilo que Ele nos ensina. E colocar na prática, com certeza, tem a ver com obediência. Porque não é mais a minha vontade, não é mais a sua vontade, não é mais o meu querer, não é mais o seu querer. Nós temos alguém que está sobre a nossa vida, que tem autoridade máxima, se nós quisermos. Amém? Porque Ele respeita o livre-arbítrio. Mas se você quiser, meu irmão, se eu quiser, glória a Deus por isso. Amém? Porque Ele vai tomar conta, Ele vai fazer a diferença. O Espírito Santo vai nos guiar, vai nos auxiliar, né? E cada etapa, cada dificuldade, foi como a Tina ministrou aqui, independente das lutas, independente do que aconteça, a nossa preocupação vai estar em amar e servir os irmãos, em amar e fazer a vontade de Deus. Aleluia. Porque Ele vai estar nos guiando, Ele vai estar nos dirigindo, né? Então aqui, irmãos, quando fala, né, que o significado dessa palavra, o que significa sondar e esquadrinhar? Então, aqui é uma rica oportunidade, irmãos, de nós estarmos na presença de Deus como esse salmista, porque o que acontece? O salmista, ele sabia, ele não pediu, não que seja errado, ele não pediu isso para um profissional, um psicólogo, para um médico, ele pediu isso para o próprio Deus, né? Porque ele sabe que a única pessoa que pode fazer isso com exatidão na minha e na sua vida é o Senhor. Só Ele tem esse poder de sondar, só Ele tem esse poder de esquadrinhar, né? E ele queria isso para ele. O salmista, ele queria isso para ele, porque se realmente você fizer essa escolha, a tua vida vai ter uma transformação profunda, a minha também. Amém, amados? Amém. Vai ser algo especial para mim e para você. E o que significa? Eu escrevi aqui, né? Vamos lá ao dicionário. Sondar. O verbo sondar significa investigar, avaliar ou medir algo de forma cautelosa. Pode se referir a uma análise lateral, como medir a profundidade do mar ou introduzir um dispositivo médico em alguma parte do corpo para exames, para drenagem ou alimentos. Ou um outro exemplo simples. O médico ele precisa sondar o paciente para administrar a medicação. Sondar é uma definição detalhada, aprofundada de uma situação. Uma sonda é algo que vai até determinado ponto para se fazer um estudo, uma aferição, né? Ou você faz uma sondagem de terreno, uma sondagem ali, você vai ver a profundidade daquele terreno, você vai usar os equipamentos certos, você vai estar ali sabendo de várias coisas. E a sonda tem a função de estabelecer, de conhecer, de perceber, de captar, de informar que estão longe e fora do alcance, o que está longe e fora do alcance da nossa vida. Então, a sonda é importante porque ela é um instrumento de aferição. E instrumento de aferição significa que ele compara, ele verifica a sua exatidão. Algo tão profundo que, humanamente falando, sem esses recursos, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos ver nada, receber nenhuma resposta exata, né? Então, é algo muito profundo. E o salmista, né, ele sabe que Deus, primeiro, Ele é um Deus insondável. Ninguém vai poder sondar os pensamentos, ninguém vai poder sondar os caminhos do Senhor, porque Ele é muito grande, Ele é majestoso, a sabedoria dele é profunda, é intensa, e o salmista sabe disso. Então ele pede para Ele: Senhor, eu quero que o Senhor venha sondar a minha vida, que o Senhor me veja, Senhor, pelo avesso, como que eu estou, como que eu não
estou, porque o Senhor pode me dar com exatidão a realidade dos fatos da minha vida. Irmãos, e nós precisamos, porque eu creio, eu estou falando com as minhas palavras, que ele está falando, Deus, eu quero saber do Senhor, eu não quero me sondar, porque eu não vou conseguir, né? Eu vou querer me proteger, eu vou querer dar uma desculpa, vamos dar assim, eu não preciso que ninguém me sonde, imagina, está tudo certinho, estou fazendo, eu não, você, Tina, precisa, eu não preciso, tá bom? Certo? Pode acontecer de você ouvir alguma coisa nesse nível, mas você sabe que a palavra fala que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, que sondo e esquadrinho os corações, para dar a cada um conforme os seus caminhos, conforme o fruto das suas ações. Ou seja, irmãos, Deus ele não vai dar por inocente aquele que é culpado. Ele é bom demais, ele é glorioso demais, ele é amoroso demais, ele é misericordioso demais. Está lá em Naum, capítulo 1, que ele realmente é um Deus misericordioso, né, de poder, mas ele não faz do culpado inocente. Então eu tenho que trazer essa verdade para mim e para você, porque é realmente estreito o caminho, irmãos. Eu não vou para a presença do Senhor continuar de qualquer maneira, nem você. Nem você. Antigamente, né? Falavam do adultério, que o adultério, a pessoa era apedrejada, né? O adultério, quando a pessoa ia numa intimidade com uma pessoa, outra pessoa que é casada. Hoje, Jesus fala, olha, se você olhar, o negócio é mais sério do que na época da graça. Se você olhar no teu coração, dessa forma que não tem que olhar, você sentir algo, você já está em adultério. Agora eu digo para você, se a pessoa sente algo, se a pessoa pensa em algo, e ela morre em adultério. Então, Senhor, sonda, esquadrinha a minha mente, né? Sonda meu coração, vê se há algum caminho mau, vê se há algum caminho corrupto, e me guia para o teu caminho, me guia para a tua verdade, porque eu preciso da tua verdade. Por que eu preciso da tua verdade? Porque eu quero me posicionar, porque eu quero decidir, porque eu quero viver de uma forma genuína essa caminhada, essa jornada da minha vida aqui nessa terra, porque eu sei que a minha pátria não é aqui, a minha pátria é com o Senhor. Aleluia. Mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer maneira, irmãos, e nós não podemos nos deixar enganar. Por isso que quando Jesus, a gente se converte, a gente lê a palavra de Deus, ele fala assim, filho meu, dá-me o teu coração. Por quê? Porque do coração procedem as saídas da vida. E se nós nos corrompemos lá no passado através de Adão, pode ter essa possibilidade dessa saída da vida do nosso coração sair de uma forma contaminada. Mas eu louvo, eu prego, eu toco, eu evangelizo, eu falo da palavra de Deus, e daí, irmãos? Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome isso, em teu nome aquilo. O que ele fala? Apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Ninguém aqui é melhor. Essa palavra é para todos nós, irmãos. É para que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais e que a gente possa fazer essa oração como salmista de todo o nosso coração, para nós realmente vermos de fato como que nós estamos diante de Deus. Porque eu perguntei para vocês, quem está feliz com Jesus? Todo mundo. Mas ele está feliz conosco? Né? Porque ele não deixa os seus enganados. A palavra dele veio para não me deixar enganada, nem você. Mas olha como eu estou bonitinho, olha como eu estou bonitinha. Não, aí você lembra daquela passagem de Samuel, que vai na casa de Jessé, porque ele vai ungir Davi como rei, né? Ele não sabia quem era Davi ainda. E aí ele entra o próprio profeta Samuel. Aí vem os filhos de Jessé, um por um ali. Eliabe, Abinadab, eu não lembro de todos os nomes. E o próprio Deus fala para ele, olha, não se prenda na aparência, nem na altura da sua estatura. Porque o Deus ele não vê como vê o homem vê a aparência, mas Deus ele olha direto para o coração. Aleluia. Então quando Deus ele olha para mim e para você, mas ela está pregando tão bonitinha com o microfone na mão, né? Não, irmãos, ele não vê isso não, ele vê o que está aqui dentro. Aleluia. Ele vê o que está aí dentro do seu coração. Ele vê o que está dentro do seu coração. Aleluia. Porque o coração da gente, né, é onde está tudo ali. O que mais importa para a gente está dentro do nosso coração. Tem uma frase aí que é todo mundo que fala que o coração do homem é terra que ninguém pisa. Mas o Senhor, irmãos, ele pisa, ele esquadrinha, ele sonda, ele vai no oculto, no profundo, no escondido, porque ele é Deus. Aleluia. Ele tem esse dom, esse poder de sondar, de fazer como esse instrumento faz. Quando a situação precisa
de respostas certas, exatas. Ele tem esse poder. Aleluia. E é Ele que deve fazer isso na minha e na sua vida todos os dias, irmãos. Nós temos que colocar a nossa vida em dia, todos os dias, diante do Senhor. Aleluia. Para que nós possamos ser aprovados, né? Porque já que do nosso coração procedem as saídas da vida, isso precisa acontecer comigo e com você. Porque às vezes tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, né? Buscando, né? Fazer a obra, e de repente elas estão insatisfeitas com a vida que elas estão levando. Alguma coisa, e de repente tem alguma coisa que aquela pessoa está fazendo, que ela acha que é lícito e não é. Que Deus não propôs aquilo para ela, que não está ali na história de Deus com ela, no mover do Espírito Santo, no que Ele tem para ela. E ela não sente essa vida, sabia disso? Não sente, porque há um impedimento aqui dentro do coração para fluir essa vida de Deus, porque está fora do propósito, está fora daquilo que Deus quer para a vida dela. Então ela não conhece. Mas Ele fala assim na palavra: olha, se você crê em Jesus de todo o seu coração, do seu interior fluirão águas de vida, para a vida eterna vai jorrar. Então Deus tem isso para mim e para você, tem essa fonte de vida para jorrar de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia. E o salmista fala para ele: Pai, só o Senhor tem essa condição de fazer isso. Eu creio dessa maneira, só o Senhor tem esse poder para fazer isso na minha vida. Só o Senhor é capacitado para fazer a minha história mudar. Aleluia. Então ele se achega a Deus, ele vai em direção a Deus, ele faz essa oração sincera, para que não fique no engano, né? Como meninos: não, eu sou tão espiritual, eu não sinto nada disso, eu não faço nada. Não, meu irmão, quem vai te dizer é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, é a própria palavra, porque a palavra ela nos confronta, ela é aquela espada que ela penetra lá no profundo, no oculto, né? Ela separa aquilo que vem da alma, aquilo que vem do Espírito, aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Ele tem esse poder. Aleluia. E Deus vem falando comigo, porque eu tenho me preocupado com Deus. Eu tenho me preocupado, porque às vezes eu ouço testemunhos de pessoas que falam delas mesmas, que falavam: olha, eu achava que estava tudo certo comigo, mas eu fui buscar Deus e eu vi que não, né? Ai, irmãos, a gente não vai ficar pagando preço para ir para o inferno, né? Está repreendido em nome de Jesus. Nós pagamos preço para honrar o nome do Senhor na nossa vida. Nós pagamos preço, irmãos, para glorificar o nome dele na nossa vida, né? Então não vamos deixar o nosso coração nos enganar, porque quando você faz alguma coisa, quando eu faço alguma coisa para Deus, não é pelo que nós sentimos. Às vezes nós acordamos de um jeito que nós não sentimos nada de bom, mas eu não estou dependendo do que eu sinto, eu estou dependendo do Espírito em mim, do mover do Espírito Santo na minha vida, né? Porque a palavra fala que até aquilo que eu faço de bom, se não for pelo Espírito, é pecado, é pela carne que eu estou fazendo. Até sabia disso, irmãos? Olha, irmãos, é verdade isso. Isso é verdade, né? Até o meu irmão uma vez falou que ele ia ajudar umas crianças. Estou falando, ele não ia falar isso dele, né? Mas estou até aqui falando. E ele ia ajudar as crianças que estavam no semáforo. E daqui a pouco Deus falou com ele: quem mandou você fazer isso? Eu não mandei você ajudar. Então a gente acha que porque vai ajudar é pelo Espírito, e às vezes não é. É a nossa carne que quer ajudar. Mas o Espírito Santo não falou nada disso para mim e para você. Então tudo na nossa vida, na minha, não é pelo que nós sentimos lá, eu estou com uma compaixão, que peninha. Não. Espírito Santo, sonda, esquadrinha, eu posso ajudar? Aí de repente, através daquele mover do Espírito Santo, ele toca no teu coração, no meu coração. Aí sim a gente sente uma compaixão. Mas existe um mover, existe uma obra de Deus na minha e na sua vida. Aleluia. Porque quem tem que fazer acontecer é Ele. É a vontade dele que tem que prevalecer, que deve prevalecer. Então, amados, eu comecei a refletir, né? Eu comecei a pensar nessa palavra. Eu comecei a meditar. Aleluia. E eu vi que nós precisamos ser cada vez mais dependentes do Senhor. Antes de deitar, nós precisamos ajoelhar, nós precisamos orar. Senhor, me ajuda na tua caminhada, Pai. Olha, o dia de hoje foi assim, assim, assim. Se você lembrar, o Senhor lembrar, me perdoa, Pai. Falei que não tinha que falar, senti, né? Às vezes a gente no impulso, temperamento, um monte de coisa, me perdoa. Mas, Senhor, tem coisas que pode ser que eu não me lembre, Espírito Santo. Mas o Senhor é Deus, né? O Senhor pode sondar, esquadrinhar e trazer para mim o que não é bom. Vocês sabem, irmãos, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês uma vez. Teve um tempo aí atrás, há muitos anos, na outra igreja lá em Santos,
E eu fui fazer um propósito de 21 dias. E coloquei algo diante do Senhor nesses 21 dias. Que eu queria, né, uma resposta de Deus. Irmãos, sabe o que Deus falou para mim? Quase no final do propósito. Vai pedir perdão para fulano. Vai pedir perdão para Beltrano. E eu fui. Porque quando Deus me mostrou que eu tinha falado com aquela pessoa de uma forma ríspida, e ela ficou com mágoa, eu até então para mim estava tudo bem, mas não estava. Ou seja, eu fiz um propósito, pastor, achando que Deus ia me responder algo que eu queria saber, e ele me falou outra coisa que eu nem imaginava que tinha acontecido. Porque você está com o teu coração aberto ali para Deus falar. Você está esperando ali, orando, né, fazendo propósito. Você está ali querendo mesmo saber algo sobrenatural. E aí Deus fala, pede perdão. Aí eu fui naquela pessoa e falei, ó, eu quero te pedir perdão, porque aquele dia eu falei com você de uma forma ríspida, me perdoa, sabe? E ali eu abracei aquela irmã, foi uma bênção. E a outra pessoa a mesma coisa, né? Por quê? Porque até isso desagrada a Deus. Ele muda o nosso temperamento, ele precisa mudar o meu e o seu temperamento. Porque nós estamos crescendo a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, não é, ele é manso, ele é humilde de coração. Aleluia. Ele é manso e humilde de coração. Então, eu sei que eu, falando por mim, tenho muita coisa ainda para renunciar com relação a tudo isso. Temperamento, jeito, né? Eu peço para Deus, eu falo, Senhor, trabalhe em mim. Eu quero que o Senhor se alegre comigo. E através disso que eu falo para Deus, eu comecei a meditar nessa passagem. E é isso que eu quero falar para os irmãos. Irmãos, peça para Ele fazer como o salmista pediu. Peça para Ele sondar o teu coração. Ele não quer que eu e você passemos um dia enganados pelo nosso próprio coração. Amém? Mas que o Senhor Ele possa estar conosco em todo o tempo, nos ajudando, nos fortalecendo. E se nós não conseguimos alguma coisa, nós pedimos mais da sua graça. E a Bíblia fala que a graça dele nos basta. Aleluia. Então, você e eu, nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Vai valer muito mais a pena nós vencermos em Cristo Jesus do que em nós mesmos. Amém? Porque o nosso Redentor vive. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Aleluia. Né? O nosso Redentor vive e Ele está conosco em todo o tempo. Aleluia. E muitas vezes você pode até, né, receber, às vezes a pessoa me dá uma palavra de encorajamento para você, glória a Deus por isso, porque eu creio que isso é de Deus, para fortalecer, né, a tua vida com relação a continuar firme no propósito. Mas às vezes em bajulação, isso não é de Deus. Não, irmãos, isso aí não é para mim não. Glorifica a Deus, comigo não, comigo rejeita, irmãos, rejeita tudo quanto for bajulação, isso não vem de Deus. Isso é para exaltar e enaltecer o nosso ego. E nós estamos aqui para fazer com que o ego caia por terra. Não dá, né, irmãos? Então a gente tem que pedir para o Senhor, Senhor, me dá esse discernimento, me dá esse entendimento que eu preciso ter do meu próprio coração. Abra o meu entendimento, Senhor, e me mostra. Aleluia. Porque nós precisamos ter uma transformação de vida, irmãos. Eu falo isso por mim, em primeiro lugar, por mim. Eu quero ter uma transformação de vida. Eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer as coisas corretas, porque o nosso Deus é santo. Aleluia. E Ele pagou um alto preço. Ele morreu na cruz. Jesus veio morrer, irmãos, por mim e por você. Né? Você e eu, nós temos um valor para Ele, sim, incomparável. Nada se compara a você, nada se compara a mim. Ele nos ama profundamente. Ele pagou esse alto preço. Aleluia. Para nos resgatar de volta para Deus. Para resgatar de volta a nossa comunhão com Deus. Aleluia. Então, irmãos, não existe não sondar, não existe não esquadrinhar. Deus está aí para isso, para fazer isso na minha e na sua vida. Né? E quando Ele mostrar para mim, quando Ele mostrar para você, nós não vamos fazer igual Adão. Olha, Senhor, a Eva me deu ali, mas foi o Senhor que me deu essa esposa, viu? Terceirizou tudo, né? Ela falou, a serpente me enganou. Não, irmãos, quando Deus usar uma pessoa, quando Deus falar através da sua palavra, irmãos, abra o teu coração. Aleluia. Abra, porque você vai estar se beneficiando através da palavra de Deus. Aleluia. Né? Não podemos perder tempo, irmãos. Ó, a vida está passando assim, ó. Daqui a pouco Jesus volta. Aí se Jesus não volta e Ele me chama e te chama, como é que vai ser? Irmãos, a gente tem que estar preparado para morrer. Quem não está preparado, quem não vive preparado, irmãos, não está preparado para morrer.
E você sabia que até para morrer eu e você temos que estar preparados? É tão triste, né, irmãos, quando a gente vê uma pessoa que a gente ama tanto e de repente ela vai embora e você sabe que ela não foi para a presença de Deus. De alguma forma você sabe. É horrível. Mas, nesse momento aqui, cada um cuide de si. Cada um olhe para o seu interior. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, abre o meu entendimento, Pai. Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou aqui aberta para o Senhor me ajudar a ver a realidade dos fatos que estão na minha vida, que estão na tua vida. Amém? Irmãos, eu não sei se era essa palavra que você queria receber, mas foi essa palavra que o Senhor me deu, né? Foi essa palavra que o Senhor me consolou. Por que eu estou falando me consolou? Porque, poxa vida, tudo isso aqui que acontece é a misericórdia de Deus na nossa vida. Ele está nos dando oportunidade de mudança. Ele está nos dando oportunidade de sermos abençoados. Por quê? Porque nós estamos vivos com a sua palavra na nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, ao Senhor, né? Toda a honra, toda a glória, porque Ele é o nosso Salvador. Essa palavra teve poder de nos salvar. E essa palavra, ela tem o poder de manter a nossa salvação. Mas depende de você, depende de mim. O quanto você dá vazão para que ela venha fluir na minha e na sua vida. Porque você tem que olhar para você e pensar assim diante de Deus: do meu interior está fluindo esse rio de água viva? Eu estou feliz? Eu estou agradecido? Né? Eu tenho essa paz que excede todo entendimento? Eu tenho essa esperança que nunca morre, porque o meu Deus é a minha esperança, Ele ressuscitou? Porque, irmãos, ficar triste, todo mundo fica abatido, às vezes aflito, mas é um tempinho ali curto, né? É uma coisa assim momentânea. Porque a nossa realidade, irmãos, deve ser essa fonte de águas vivas dentro de nós. Aleluia. Que emana do trono de Deus. Porque o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito, é propriamente vem dele na nossa vida. Tem que fluir de dentro para fora. E essa fonte, que é a palavra de Deus também, que flui de dentro para fora, ela vai limpando tudo que não vem dele na nossa vida, em todas as áreas. Você não vai mais poder ficar falando palavrão, você não vai poder ficar mais assistindo qualquer coisa, você não vai poder ficar pensando lá em coisas lá do mundo, coisa mundana, porque a tua mente, a minha, tem que ser renovada pela palavra. Aleluia. Nós somos novas criaturas, irmãos. As coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo. Aleluia. É isso que Deus tem para mim e para você. Então hoje, irmãos, é um dia de reflexão, é um dia de você falar assim: eu quero, Senhor, venha me olhar, venha me ver pelo avesso, porque eu quero tomar atitudes, eu quero tomar posicionamento, eu quero mudar a minha postura de acordo com aquilo que o Senhor espera de mim. Amém, amados? Amém. Glórias a Ti, Senhor. Eu vou pedir para você ficar de pé. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Santo é o Teu nome. Feche teus olhos um pouquinho. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Querido Espírito Santo, a Tua palavra diz que aonde o Senhor está, o Senhor tem liberdade. E o Senhor está dentro da vida de cada um de nós, querido Espírito Santo. E nós estamos aqui como salmista clamando: vem, Espírito Santo, vem sondar, vem esquadrinhar. Oh, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer esse agir, esse trabalhar de uma forma que nós possamos compreender. Abre os nossos olhos espirituais, querido Espírito Santo, para que verdadeiramente nós possamos ser esse instrumento de vida, de poder que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Aleluia. Que nós possamos estar cheios do Senhor, transbordando, que as pessoas possam vir até nós e que esse transbordar refresque os pés dessas pessoas, refresque a vida dessas pessoas. Querido Espírito Santo, que não seja mais eu, que não seja mais a Tina, minha mãe, o Silvio, o pastor Marcos, o pastor Valdemir, o irmão Raimundo, o seu Sivaldo, mas que seja o seu Espírito em nós. Aleluia. Que seja essa mudança, Espírito Santo, que seja esse tomar a nossa cruz e te seguir, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos fazer isso, irmãos. Vamos investir na nossa vida, irmãos. Vamos investir na nossa vida. Aleluia. Vamos deixar o Espírito Santo tomar conta de todas as áreas. Aleluia. E aquilo que você já sabe que não é para fazer, não faça mais. Aquilo que você já tem entendimento, discernimento, que não é mais para você fazer, em nome de Jesus, não faça mais. Aleluia. Porque a própria palavra fala que um abismo chama outro abismo. Se você der asas para a tua imaginação, ou para o sentimento, ou para as atitudes, vai chamar para outro abismo.
Não faça isso. Fala, Senhor, eu estou disposto, eu estou disposta, estou na minha cruz a renunciar. O Senhor quer que eu renuncie, aleluia. Eu quero, Senhor, que o Senhor olhe para mim e que eu, o Senhor olhando para mim, eu já seja esse sacrifício vivo diante da tua presença, aleluia. Porque foi como Deus tocou no meu coração, irmãos. Ele tocou a semana retrasada, aquela semana que aquela irmã veio pregar aqui, que ele falou assim para mim, olha, era como se ele tivesse falado assim para mim, pastor. A pessoa peca, erra, cai, ela se arrepende, ela alcança a misericórdia, ela faz de novo, ela erra, ela peca, ela se arrepende, ela recebe a misericórdia. Aí era como se ele tivesse falado comigo, eu estava com ele ali, mas ela foi aprovada naquilo que ela enfrentou? Não, ela caiu, ela não foi aprovada. Mas quando ela pega aquela cruz e carrega, ela está se crucificando, ela passa por aquela situação novamente, mas ela pegou a cruz, ela não vai mais cair, porque nessa crucificação ela está sendo aprovada por Deus. E nós precisamos dessa crucificação para sermos aprovados pelo Senhor, para alegrarmos o coração do Pai, aleluia, porque no final não vai restar mais nada de você, mas vai restar tudo dele em você, aleluia. Vai restar tudo do Senhor na tua vida, a unção, a graça, o Espírito, a paz, aquela coisa de você estar bem com Deus e você dorme bem, você acorda bem, porque a tua mente não te culpa de nada. Satanás vem e você fala, sai daqui em nome de Jesus, sai daqui, você não tem nada a ver comigo, aleluia, porque você já tem um discernimento de como você está com Deus, porque você está carregando a sua cruz. Amém, amados? Que Deus abençoe. Eu vou pedir para o pastor Marcos, ele está louvando, nós vamos estar terminando aqui, pedir para os irmãos, estarem aqui na equipe de louvor aqui, glória a Deus, aleluia. Muito feliz com o Senhor, viu, seu Sivaldo, por estar aqui com a gente. Seu Sivaldo nunca me deixou sozinho aqui, hein, seu Sivaldo? Glória a Deus. Olha aí o que veio aqui depois do Senhor. Olha a turma. É verdade. É ele que trouxe, hein? O Senhor que trouxe. O Senhor trouxe. Claro que acima de tudo é Deus, né? Mas ele usou o Senhor, pastor Marcos, pastor Valdemir, Mantina, glória a Deus, aleluia. E os meus amados, né? Que estão comigo faz tempo, né? Glória a Deus, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, os teus
nós te agradecemos, Pai, por esse momento na tua presença. Obrigada, querido Espírito Santo, por cada irmão, pela nossa comunhão, pela tua palavra. E nós te pedimos agora, Pai, que o grande amor de Deus, que as doces consolações do teu Espírito e que a graça do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um aqui presente e de cada família representada. E você que é filho de Deus, você que é a noiva de Cristo, diga amém.